Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui. Hoje vou comentar, dar uma recapitulada na verdade a respeito de logaritmos. Para entrarmos na questão da função propriamente dita, construção de gráficos, vamos compreender um pouquinho a questão da condição de existência do logaritmo, tá? Bom, o logaritmo, como vocês já devem saber, é um número escrito dessa forma aqui. A gente abrevia o logaritmo como log de b na base a. Esse número representado pela letra b, ele recebe o nome de logaritmando, tá? Ele tem que ser positivo. Então aqui eu estou dizendo que ele é maior do que zero. Ou seja, esse número aqui, ó, ele sempre deverá ser maior do que zero, certo? Caso ele seja igual a zero ou menor do que zero, não existe logaritmo. Log de b na base a. A base, que é representada pelo número aqui, também precisa ser maior do que zero, ou seja, não pode ser negativa, e precisa ser diferente de 1. Então, por exemplo, se eu tiver um logaritmo assim, vai calcular log de 3 na base 1. Aqui não tem condição de existência, porque ó, a base é 1 e a base precisa ser diferente de 1, tá certo? Bom, então vamos resolver aqui dois exemplos. Primeiro, determinar o domínio da função f de x, lembrando que f de x pode aparecer como y, é a mesma coisa, tá? F de x igual log x menos 5 na base 3. Então, esse x menos 5 aqui, ó, ele é o meu b, ou seja, ele precisa ser maior do que zero, tá? E a base é o a. Então, a condição de existência, ela pode ser representada, por exemplo, por CE, condição de existência. É b maior do que zero. Quem é meu b? É o x menos 5. Então, eu vou dizer o seguinte aqui, ó, a minha condição de existência precisa ser x menos 5 maior do que zero. Então, nós resolvemos esta inequação, né? É uma inequação porque tem o sinal de desigualdade. Resolvendo isso aqui, x maior, troco o menos 5 de membro, ele está no primeiro membro, passa para o segundo membro, faço a operação inversa, ele fica positivo. Então, tá certo. Para eu resolver o logaritmo com base na condição de existência, eu preciso sempre verificar o logaritmando, que é o b, e a base. A base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. A base é 3, ou seja, 3 é maior do que zero e 3 é diferente de 1. Então, neste caso aqui, ó, a minha única condição de existência é que o x precisa ser maior do que zero. Por que é maior do que zero? Se eu colocar aqui 5, 5 menos 5 dá zero, e não pode ser zero. Agora, se eu colocar 5,1, 5,1 menos 5, já dá um número maior do que zero, tá? Então, eu vou escrever assim, ó, o meu domínio da função, tá? O domínio será representado pela letra D, mas eu gosto de colocar assim, ó, D de f, D de função. Nós estamos falando do conjunto dos números reais. Então, eu vou dizer que o meu x pertence aos números reais, tal que x precisa ser maior do que 5. Certo? O outro exemplo. Determinar o campo de existência para f de x igual log de 7 na base m menos 2. Bom, o meu b aqui, ó, o meu b é 7, certo? O b tem que ser maior do que zero. Então, se é 7, beleza, já está dentro da minha condição de existência. Agora, a minha base A é esse aqui, ó.
Essa é a minha base A, ó, m-2. m-2 precisa seguir essas duas condições de existência. Tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, a minha condição de existência aqui, ó, eu vou colocar aqui m-2 precisa ser maior do que 0. Resolvendo aqui, troco menos 2 de membro, m maior do que 2. Bom, eu verifiquei a minha condição de existência para a base sendo maior do que 0. Cheguei a essa resposta, m maior do que 2. Agora eu preciso verificar A tem que ser diferente de 1, ou seja, esta base tem que ser diferente de 1. Então, eu vou escrever aqui a minha outra condição de existência. Eu vou colocar aqui m-2 precisa ser diferente de 1. Bom, observe que a resolução procede com a mesma linha de raciocínio da resolução da equação. Então, vai ficar diferente, 1, vou trocar o menos 2 de membro, certo? Ficou positivo, 1 mais 2 dá 3. Então, m tem que ser diferente de 3. Deixa eu subir um pouquinho a folha. Então, o meu domínio, certo? Sempre que falar determinar o domínio, ou determinar o campo de existência, ou determinar a condição de existência, nós estaremos falando do domínio da função, tá? Então, vou dizer que o domínio da função, nós estamos falando dos números reais, então vou colocar x pertence aos reais. Tá ok, o x precisa ser maior do que 2, então m maior do que 2, e este símbolo indica e, tá? M diferente de 3, certo? Por que o m tem que ser diferente de 3? Se eu colocar aqui, ó, 3, vamos substituir o m por 3, ó. 3 menos 2 dá 1, e aqui não pode ser 1, certo? Então, é isso aí, pessoal, tá bom? Condição de existência de logaritmos, dei uma estudada aqui, vou passar uns exercícios, para depois entrarmos num campo mais complexo dos números logaritmos.